O primeiro objeto interestelar acaba de nos visitar. Ele deixou o sistema solar mais rápido do que entrou, para nunca mais voltar. E é aqui que as coisas se tornam realmente interessantes. Ao rastrear o objeto, o esperado era que ele apresentaria uma órbita comum, como se a única força agindo sobre ele fosse gravitacional. No entanto, não foi isso que observamos. Era como se houvesse uma aceleração adicional, como se algo despercebido estava o empurrando pelo cosmos. O que estava causando essa aceleração? E de onde veio esse misterioso objeto? No momento em que foi localizado, o objeto já havia saído do nosso sistema solar e começou a seguir em outra direção. Duas coisas em particular fixaram os cientistas. A primeira foi sua misteriosa aceleração para longe do Sol, que era muito difícil de imaginar o que poderia ter proporcionado isso. O segundo era sua forma peculiar. Segundo algumas estimativas, era 10 vezes mais longo do que se imaginava ao longo dos anos que poderia existir. Há muitos anos, revistas científicas e manchetes da mídia global, repletas de especulações, contavam que o Oumuamua era um bloco de hidrogênio sólido, talvez um detrito espacial, ou era como um estimado astrônomo de Harvard sugeriu, uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre inteligente. Já que o misterioso viajante está fora do alcance dos telescópios existentes, só há uma maneira de encontrá-lo. Vamos explorar o que há de novo sobre esse objeto. Uma missão chamada Projeto Lyra planeja enviar uma sonda para ver se o Oumuamua é tão extraordinário quanto parece. Teorias para explicar a natureza do objeto já incluíram de naves alienígenas até fragmentos de um planeta muito distante. E assim por diante. Todas as explicações têm uma característica em comum. Elas são extraordinárias até demais. A pesquisa recomenda uma missão lançada em fevereiro de 2028, passando 4 anos recebendo assistência gravitacional da Terra, depois da mesma forma indo para Júpiter e Vênus, e finalmente alcançando o Oumuamua entre 2050 e 2054. Mas essa não é a primeira tentativa de traçar um curso para o objeto. A maioria das outras tentativas recorreu ao uso de uma manobra em torno do Sol, em que uma espaçonave tática cairia em um poço gravitacional e, enquanto ela cai, usaria de seus motores para adicionar mais aceleração. Sua desvantagem é que um escudo enorme seria necessário para proteger uma sonda contra o Sol. Como alternativa a isso, o Projeto Lyra emprega uma manobra da mesma natureza, só que em torno de Júpiter. A missão seria muito mais parecida com as missões interplanetárias já existentes. A desvantagem é que as oportunidades de lançamento são muito limitadas. A outra opção é esperar até outro objeto, como o Oumuamua, aparecer, e então visitá-lo. Afinal, pode haver 7 deles passando pelo nosso sistema solar a cada ano. Essa é a mesma abordagem que se tem com os cometas que vêm de outros sistemas solares. Mas não seria sensato esperar, pois, de acordo com cientistas, o segundo objeto interestelar que apresentou características similares ao Oumuamua, o cometa Borisov, se assemelha muito a corpos menores já encontrados no sistema solar. Isso torna o Oumuamua mais surpreendente e ainda mais estranho, ficando claro que não adianta esperar por um substituto que talvez nunca apareça. Não está claro qual a probabilidade de encontrar um objeto semelhante novamente. Entretanto, Avi Loeb, entusiasta da vida alienígena, sugere que não apenas existem alienígenas em nossa galáxia, mas que na verdade talvez existam 4 quintilhões de Oumuamuas como um exército passeando em nosso sistema solar. Bom, para ser justo, ele não está dizendo abertamente que o objeto era uma espaçonave alienígena, mas sim que devemos estar abertos a essa possibilidade. O problema é que essa abordagem pede basicamente o que cientistas respeitáveis nunca fariam: reconhecer, ou ao menos despender tempo trabalhando com a possibilidade de haver vida alienígena inteligente. Agora, quantos Oumuamuas é possível que existam em nosso sistema solar e que passam despercebidos? Loeb e um colega astrônomo de Harvard se aprofundaram nos registros de quantos visitantes interestelares nós já vimos. Nós podemos usar métodos recentes de detecção de objetos interestelares, de capacidades conhecidas, para estimar a densidade de objetos semelhantes na vizinhança solar, disseram os pesquisadores. Os astrônomos escreveram no estudo que desde a primeira aparição do Oumuamua, mais 3 objetos interestelares foram detectados por astrônomos. Com isso, são 4 em 8 anos. Considerando o minúsculo espaço que podemos observar e nossas limitadas tecnologias, nessa taxa de aparições, foi possível calcular que poderia haver até impressionantes 40 decilhões de objetos interestelares em todo o sistema solar, incluindo as áreas além do alcance de nossos instrumentos. Esse número é reduzido para a figura mais humilde de 4 quintilhões, ao limitar o escopo apenas à zona habitável perto do Sol, o que é potencialmente emocionante, pois se alguns deles forem alienígenas, no futuro pode ser fácil para nós detectá-los. Algumas das teorias de Loeb são forçadas, mas ele nunca deixa de levantar alguns pontos fascinantes. Mesmo que a maioria dos 4 quintilhões de objetos interestelares acabem sendo apenas pedras, o que Loeb admite ser totalmente possível, é provável que ainda sobra espaço para que alguns deles sejam espaçonaves alienígenas. Mas onde eles estão? É sempre a primeira pergunta que vem à mente. O
O cinturão de Kuiper é um frio, escuro e distante espaço no sistema solar exterior. Ele é composto principalmente de objetos gelados, planetas anões, poeira e cometas. Até agora, mais de 2.000 objetos construídos em Kuiper foram catalogados. Pesquisadores acreditam que estes são apenas uma pequena fração do número total de objetos que estão por ali. Mas uma coisa fascinou a NASA no cinturão de Kuiper. É o 15810 Awan. Uma rápida pesquisa no Google dirá que Awan é um objeto construído em Kuiper, uma grande rocha que orbita rodando fora da órbita de Netuno. Mas será que é mesmo uma rocha? Em abril de 2016, a nave espacial New Horizons da NASA alcançou o cinturão de Kuiper, depois de capturar seu primeiro objetivo em Plutão. A sonda voltou sua mira para um objeto grande em uma trajetória estranha. Sim, estamos falando do 15810, cujo nome da crença celta, emprestado do guarda da morte da Guerra e do Submundo. Agora, por que é tão especial, você pode perguntar. Bem, a maioria dos objetos no cinturão de Kuiper são feitos de rocha e gelo, mas o Awan não se move como nenhum dos objetos catalogados no cinto. Isso fez os cientistas questionarem se ele é feito de algo completamente diferente, algo muito mais forte, porque está girando tão rápido que a força centrífuga deveria ter provocado seu colapso. Como algo pode girar tão rápido e permanecer intacto ao mesmo tempo? Os cientistas acreditam que sua rápida rotação está criando gravidade artificial, e a gravidade seria a coisa mais vital necessária para longas viagens interestelares. Você não pode ter astronautas flutuando ao redor da espaçonave enquanto atravessa centenas de anos-luz. Isso fez com que a sonda New Horizon quisesse dar uma olhada mais de perto no objeto. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Quando a sonda tentou dar uma olhada mais de perto, de repente, todos os seus sensores ficaram inativos, transmissões cortadas. Era como se alguém estivesse monitorando a nossa presença. Alguém ou algo que não queria que nós soubéssemos sobre eles. Mas, pouco antes de perder o contato com a NASA, foi possível observar que o objeto estava girando como uma grande nave espacial. Agora, você pode dizer que pode ter sido uma falha técnica, mas aqui é quando as coisas ficam ainda mais malucas. Quando o New Horizon foi para longe do Awan, de repente, voltou à vida como se nada tivesse acontecido. Agora eu deixo para você assumir o que era, mas se for uma civilização alienígena inteligente, faz todo sentido ficar longe da Terra, silenciosamente nos observando do espaço frio e escuro no cinturão de Kuiper, e sempre que surgir a necessidade de uma inspeção mais próxima, subir uma espaçonave que se pareça com uma mera rocha espacial para os seres humanos nunca desconfiarem. Loeb também sugeriu no passado que o Oumuamua poderia ser um pedaço de lixo espacial alienígena, uma embarcação que parou de funcionar e que acidentalmente encontrou seu caminho até nós. Ou pode ainda ser uma sonda de reconhecimento ativa enviada para verificar nosso sistema solar. Essa última explicação é a mais defendida por Loeb. Ele diz: para começar, a própria descoberta do Oumuamua é uma espécie de anomalia. Nosso sistema solar não nos mostra quase nenhum objeto meramente similar. Além disso, o movimento do objeto é coincidente com o movimento médio de vários materiais em nosso trecho da Via Láctea, um espaço cinético conhecido como padrão local de repouso. De fato, é por isso que é tão difícil definir a origem desse objeto. Se eu criar um instrumento cuja identidade eu gostaria de esconder, eu o colocaria no padrão local de movimento, é claro. Astrônomos têm usado o telescópio Green Bank na Virgínia e o conjunto de telescópios Allen, no norte da Califórnia, para ouvir quaisquer possíveis coisas vindas do Oumuamua. Até o momento, o objeto permaneceu em completo silêncio. O que vocês acham? Devemos ir atrás do Oumuamua ou esperar até que outro apareça à nossa porta?